crime do artigo 32. Veja, o que nós temos? Vamos colocar aqui. Nós temos a conduta de negar ao interessado ou a seu defensor, né, seu advogado, ou ao seu defensor, o quê? O acesso aos autos ou ainda a obtenção de cópias. O acesso aos autos ou a obtenção de cópias de procedimento, de investigação, de infração penal, administrativa ou ainda civil, E aí acrescente, ressalvado, faltou um L aqui, ressalvado, o quê? As diligências futuras, diligências em curso ou futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Então veja só, negar ao interessado ou ao seu defensor, né, ou ao seu advogado, o acesso aos autos ou ainda a obtenção de cópias em procedimento de investigação de infração penal, administrativa ou civil. Daqui a pouco a gente vai ver a ressalva. Pode ser penal, pode ser administrativa e também pode ser civil. Olha que coisa interessante. Quando nós olhamos a súmula vinculante 14 do STF, lá está previsto, né, está garantido ali ao defensor o acesso, basicamente, às diligências já documentadas. Né? Só que veja, a súmula vinculante 14 do STF, ela diz respeito apenas ao aspecto penal, ao aspecto criminal, né? São diligências ali a cargo de polícia judiciária, que a defesa vai ter acesso se já documentadas. Perceba que o crime do artigo 32 vai além. Além de abarcar aqui como conduta que foi criminalizada, a infração penal, também administrativa e também civil. Foi além do que dispõe a súmula vinculante 14 e criminalizou essa conduta que eu acabei de ler aqui com você. Olha que coisa interessante também. Ressalvado as diligências em curso ou diligências futuras. Diligências em curso ou diligências futuras cujo sigilo é imprescindível. Por exemplo, imagine só que nós tenhamos aí uma interceptação telefônica que está em curso. A interceptação telefônica está rolando, beleza. Olha só, o investigado, né, o advogado do investigado, perdão, ele chega lá na delegacia de polícia e fala com o delegado. Fala, olha, delegado, eu quero ter acesso ao inquérito policial que o meu cliente é investigado. O delegado vai lá e fornece esse inquérito policial. Aí o advogado fala o seguinte, será que todas as diligências, delegado, todas as diligências aqui que estão acontecendo, que foram documentadas, estão contidas nesse inquérito policial? Obviamente que o delegado não vai falar nada a respeito da interceptação telefônica que está em curso. Não vai falar nada. Por quê? Porque se ele fala a respeito dessa diligência, você esvazia ela toda, né? O advogado vai lá, vai contar para o seu cliente e o cliente já não vai falar mais nada ali no grampo na interceptação telefônica. Então, em diligência em curso ou ainda diligência futura, né, cujo sigilo seja imprescindível, aí nós não temos crime na negativa, beleza? Nós não temos crime aqui na negativa nessas duas situações. Beleza. O que mais que você tem que saber aqui? Sujeito ativo. Sujeito ativo. Quem que é o sujeito ativo aqui do delito do artigo 32? Veja, sujeito ativo é qualquer agente público com a atribuição de praticar a conduta típica. Qualquer agente público com a atribuição de praticar a conduta típica, né? A gente não tem aí maiores restrições em relação a esse delito do artigo 32. Beleza, vem aqui comigo, vou colocar aqui do outro lado para ficar tudo organizado. 2.21, eu tenho aqui o crime do artigo 33. Crime do artigo 33. 2.21,
crime do artigo 33. Temos uma conduta no caput e aqui nós temos também figura equiparada. Mas como padrão, vamos analisar o caput. Veja, aqui eu tenho a conduta de exigir informação, ou ainda cumprimento de obrigação. Exigir informação ou cumprimento de obrigação. O legislador ainda fala, inclusive de fazer ou de não fazer. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Sem expresso amparo legal. Veja, então, exigir uma informação ou ainda o cumprimento de uma obrigação, seja de fazer, inclusive a de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Aqui nós temos a consagração também da autonomia da vontade, né? Ninguém é obrigado a fazer nada, nem deixar de fazer, senão em virtude de lei, né? Há também o desdobramento do princípio da legalidade e tudo mais. Veja, o que eu quero que você se atente em relação a isso aqui. Além dessa questão, os doutrinadores trazem uma diferenciação, embora seja nitidamente diferente, os doutrinadores ressaltam, e por isso que eu trago aqui, está no seu material, que esse crime não se confunde com o crime de constrangimento ilegal lá do Código Penal, artigo 146 do Código Penal. Lá no crime de constrangimento ilegal, além de você ter violência ou grave ameaça, aqui no crime do artigo 33 eu não tenho violência ou grave ameaça, no crime da lei de abuso de autoridade, ele é próprio. Vai exigir uma condição especial do sujeito ativo. Enquanto o crime de constrangimento ilegal, lá do artigo 146 do Código Penal, é crime comum. Você tem basicamente essas duas diferenças. A doutrina pontua aí a diferença entre esses crimes e por isso eu trago para você também. Beleza? Mas nem é o mais importante aqui. Olha que coisa interessante a figura equiparada. Aqui na figura equiparada, eu tenho a conduta do sujeito que utiliza ou invoca basicamente a sua condição de agente público ou sua função pública. Basicamente é isso. Utiliza ou invoca a sua condição de agente público, primeiro, para eximir-se de obrigação legal. Eximir-se de obrigação legal. Veja, essa é a primeira figura equiparada. Utiliza ou invoca a sua condição de agente público para que se possa eximir, não cumprir aí uma obrigação que por lei lhe é imposta, uma obrigação legal. E olha só a segunda. Veja, utiliza ou invoca a condição de agente público para obter vantagem indevida. Para obter vantagem indevida. Olha que coisa interessante essa figura equiparada. Quer um exemplo? Veja, um exemplo que se enquadra aqui, né? Vai depender da interpretação do juiz, mas se enquadra perfeitamente, você vai concordar comigo. Imagine que nós tínhamos ali um policial e esse policial chega na balada. Chega lá na balada, né, não está no exercício de sua função pública, mas o que ele faz? Ele invoca a sua condição de agente público. Ele fala, olha, sou policial e vou entrar aqui, né, nessa balada sem pagar o ingresso. Sou polícia, não pago ingresso, né, não pago entrada. Ele não está ali cumprindo nenhuma diligência, não está em serviço. O que ele faz? Ele invoca a sua condição de agente público, a sua função pública, para obter uma vantagem indevida, para entrar ali na balada sem pagar, beleza? Sem pagar. Cuidado. Olha só, temos a criminalização dessa conduta aqui no artigo 33 por uma das figuras equiparadas. Se encaixa perfeitamente. Beleza? Tranquilo? Além disso, vamos colocar aqui sujeito ativo. Sujeito ativo, vou circular aqui, sujeito ativo é qualquer agente público
com a atribuição de praticar a conduta típica. A conduta típica, sem maiores aí informações a respeito disso, sem maiores restrições. Beleza? Fechamos aqui também o crime do artigo 33. Vem aqui comigo. 2.22, aqui eu tenho o crime do artigo 36. Crime do artigo 36. Professor, você pulou do 33 para o 36? Sim. Por quê? Porque o artigo 34 e o artigo 35 foram vetados, né? E os vetos foram mantidos. Então, a gente pula aqui direto para o crime do artigo 36. Beleza? Esse crime aqui é muito interessante. Veja, o que nós temos aqui? Ele é extenso, mas você consegue compreender ele. Eu explicando aqui os pontos, você consegue gravar, embora seja extenso. Tem delito aí que não faz tanto sentido na lei de abuso de autoridade, que é curtinho e você tem dificuldade de memorizar. Nesse aqui você não vai ter dificuldade de memorização. Veja, aqui eu tenho a conduta de decretar, apenas no caput, de decretar em processo judicial, decretar em processo judicial a inddisponibilidade de ativos em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estipulado para a satisfação da dívida. Estipulado para a satisfação da dívida. A satisfação da dívida. Você vai falar, professor, que enorme. Pois é, e é só metade, mas não se preocupe. Você vai memorizar isso aqui. Veja, decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estipulado para a satisfação da dívida. Mas não basta isso. Eu tenho mais um dever aqui a ser preenchido para que nós tenhamos a caracterização do crime. Então coloque aí, mais, eu até gosto de ressaltar, mais né, significa e ante a demonstração da excessividade, pela parte, deixa de corrigi-la. Esse crime é muito interessante. Olha, ante a demonstração da excessividade realizada pela parte, é a parte que tem que demonstrar essa excessividade aqui da indisponibilidade, deixa de corrigi-la. Então vamos analisar tudo. Decretar em processo judicial, eu só estou falando de processo judicial aqui. É isso que o artigo 36 nos traz. Quem decreta em processo judicial? É o juiz. A gente vai ver que o sujeito ativo aqui é apenas a autoridade judiciária. Então o juiz vai lá e decreta em processo judicial a indisponibilidade de ativos, né? De ativos, qualquer tipo de ativos. Só que qual que é o problema? Ele decretou essa indisponibilidade de ativos em uma quantia que extrapolou em muito, ou seja, extrapolou exacerbadamente o valor estipulado para a satisfação, quitação da dívida. Foi um valor muito elevado. E veja, além disso, ante a demonstração dessa excessividade pela parte, né, dessa exacerbação, ele mesmo assim deixa de corrigi-la. Foi demonstrado isso ainda e, além disso, o juiz deixa de corrigi-la. Aí sim nós teremos o crime do artigo 36. Olha que coisa interessante. Cuidado, você tem que preencher todos os requisitos. Primeiro, a parte tem que demonstrar essa excessividade. Se a parte não demonstra, mesmo que haja aí essa indisponibilidade exacerbada, se a parte não demonstrou a excessividade, não tem crime. A parte tem que demonstrar a excessividade aqui da indisponibilidade.
Da mesma forma, imagine que a parte, né, o juiz decretou ali indisponibilidade, uma quantia que extrapolou exacerbadamente, a parte demonstrou essa excessividade, o que o juiz fez? Corrigiu. Se o juiz corrigiu, não tem crime do artigo 36. Para ter o crime do artigo 36, o juiz tem que deixar de corrigir essa excessividade. Se ele corrige, não há crime. Beleza? Se ele corrige, não há crime. Então, portanto, muito cuidado. Veja, sujeito ativo. Quem que é o sujeito ativo aqui? O sujeito ativo, aquele que pode cometer o delito, será a autoridade judiciária. Apenas a autoridade judiciária, né? Juiz, ministro, desembargador, tem que ser a autoridade judiciária, somente ela que decreta indisponibilidade em processo judicial. Portanto, só esse agente público, né, essa espécie aqui, que pode cometer o crime do artigo 36. Há uma restrição maior. E olha que coisa interessantíssima que eu vou te falar aqui. Esse crime é muito interessante. Conduta. Conduta. Perceba comigo uma situação aqui. Veja. Perceba comigo que nós vamos exigir aqui do sujeito ativo, do juiz, que ele primeiramente pratique uma ação. Qual ação? A ação de decretar. O juiz vai ter que decretar essa indisponibilidade. Quem decreta, né, o juiz decretando ali, ele vai cometer uma conduta por ação. Ou seja, nós temos aqui uma ação. Uma ação. Beleza, vai ter que decretar. Só que cuidado. Para que nós tenhamos a caracterização do crime, como eu disse, não basta que o juiz decrete na forma aqui estabelecida. Além disso, depois da parte demonstrar excessividade, ele também vai ter que deixar de corrigi-la. Deixa de corrigi-la. Aqui eu tenho o quê? Uma omissão. E olha que coisa interessante, aqui não é ou, ação ou omissão. Para que eu tenha a caracterização do crime, aqui vai ter que ser o quê? Ação mais omissão. Vai ter que ter os dois. Não pode ter ou um ou outro. Ele vai ter que agir decretando e também vai ter que se omitir deixando de corrigir. Caso contrário, se não tiver os dois, eu não tenho crime. E aqui, portanto, nós temos um crime crime classificado como de conduta mista. É o chamado crime de conduta mista, que vai exigir uma ação e também uma omissão. Cuidado com isso aqui, beleza? Cuidado com isso aqui que pode estar na sua prova. Fechamos aqui 2.22, crime do artigo 36. Agora, 2.23, crime do artigo 37. 2.23, crime do artigo 37. Nosso penúltimo crime aqui, beleza. O que nós temos aqui no crime do artigo 37? Veja, aqui eu tenho a conduta de, basicamente, né, vou esquematizar aqui para você, demorar de forma demasiada e injustificada no exame de processo de que tenha pedido vista em órgão colegiado. Em órgão colegiado. Beleza. Então, demorar de forma demasiada e de forma injustificada em exame de processo de que tenha pedido vista em órgão colegiado. Mas não acaba aí. Nós temos ainda o intuito, o necessário intuito de procrastinar o andamento processual, ou ainda tem que existir, né, aqui é ou ainda existir a finalidade extra de retardar o julgamento. Retardar o julgamento. Tem que ter alguma dessas, né? Aqui é ou. Beleza. Demorar de forma demasiada e injustificada. Demorar muito, né? E sem qualquer tipo de justificativa. No exame do processo, a que tenha pedido vista em órgão colegiado.
tem que ser vista em órgão o quê? Em órgão colegiado. Veja. E além disso, nós temos que ter alguma dessas finalidades, ou de procrastinar o andamento, ou de retardar o julgamento ali do processo. Aí você vai me perguntar, como assim pedido de vista, professor? O pedido de vista, basicamente, em breves palavras, é quando ali, né, a autoridade judiciária, diante do que já foi produzido no processo, ele vê que aquilo é insuficiente para formar o seu convencimento. O que ele faz? Ele pede vista do processo. Esse processo vai ali para a autoridade judiciária para que ela tenha mais tempo, né, e mais disponibilidade de examinar ali os autos, examinar o processo e possa, assim, proferir uma decisão mais justa, mais bem fundamentada, mais equilibrada, enfim, uma decisão mais robusta, né, mais atrelada ali à realidade. Tranquilo, isso é muito comum de acontecer aí em órgão colegiado e até muito saudável, muito salutar. Acontece que em algumas situações, esses pedidos de vista, né, e você deve saber disso, você já deve ter ouvido falar, atrasam em muito o processo, gerando aí prejuízos irreversíveis, como por exemplo a prescrição. Então, se nós tivermos, no caso concreto, tem que preencher esses requisitos, uma demora demasiada e injustificada, sem qualquer justificativa, em exame de processo a que tenha pedido vista em órgão colegiado e tem que ter ou o intuito de procrastinar o andamento ou ainda tem que estar caracterizado o intuito de retardar o julgamento, crime do artigo 37. Beleza? Crime do artigo 37. Veja, sujeito ativo. Sujeito ativo. Quem pode praticar o crime do artigo 37? Segundo a doutrina, só pode praticar integrante de órgão colegiado. De órgão colegiado. Por exemplo, ministro, desembargador, tem que ser integrante de órgão colegiado, né? Você tem uma restrição maior quanto ao sujeito ativo. Além disso, veja aqui comigo em relação à conduta. Em relação à conduta, a forma de cometimento da conduta. Aqui nós temos um crime notadamente omissivo. Omissivo. Só vai poder ser praticado por omissão. Aqui, excepcionalmente, eu não tenho uma ação. Beleza? Eu não tenho uma conduta cometida por ação, crime comissivo, mas apenas uma omissão, apenas crime omissivo. Beleza? Vai demorar ali, é uma omissão notadamente. Fechamos aqui o nosso penúltimo crime. Vem aqui comigo. 2.24, crime do artigo 38. 2.24, crime do artigo 38. O que nós temos aqui finalmente no nosso último tipo penal? Nós temos aqui a conduta apenas no caput de antecipar o responsável pelas investigações e aí tem por meio de comunicação, o artigo até fala, inclusive rede social, por meio de comunicação, inclusive rede social, a atribuição de culpa, acrescente aí, antes de concluídas as apurações, e aí tem o e esse é importante, formalizada a acusação. Olha que coisa também interessantíssima. Aqui essa conduta, antecipar o responsável pelas investigações. Embora, pelo menos na minha opinião, não tenhamos aqui a melhor redação,
Veja, aqui é o responsável pelas investigações que vai antecipar a atribuição de culpa por meio de comunicação, beleza? Então, antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, aí o artigo fala, inclusive rede social, a atribuição de culpa. E qual que é o intuito, né? Ou melhor, qual que é o lapso temporal? Antes de concluídas as apurações e ainda de formalizada a acusação. Beleza? Tem que ter concluída, tem que ser antes de concluídas as apurações e também formalizada a acusação. Se concluiu as apurações, só que não formalizou a acusação, crime do artigo 38. Veja, nós temos alguns requisitos. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, a atribuição de culpa. Tem que ser por meio de comunicação, inclusive rede social. Se ele antecipa a atribuição de culpa, por exemplo, para a esposa dele, não foi por meio de comunicação, não temos o crime do artigo 38, beleza? Além disso, essa atribuição de culpa, para que caracterize o crime do artigo 38, tem que ser antes de concluídas as apurações e também formalizada a acusação. Se já concluiu as apurações e se já formalizou também a acusação, aí o agente público vai lá e profere, né, e aponta ali um culpado, não tem crime do artigo 38. Vou te dar um exemplo, né, de caracterização desse crime. Veja só, imagine que nós tenhamos aí um delegado de polícia. Esse delegado de polícia está lá no início do inquérito policial, antes de concluídas as apurações, e aí muito menos formalizada a acusação lá pelo Ministério Público. Beleza. O que o delegado faz? Ele nem indiciou ninguém no inquérito policial ainda. Ele vai lá e convoca as redes de televisão do município, sem que haja indiciamento, sem que haja ali a conclusão das apurações, sem que haja qualquer formalização de acusação, e ele perante ali esses meios de comunicação, as redes de televisão, ele antecipa a atribuição de culpa a alguém, aponta ali o autor do crime. Nós temos o quê? Delito do artigo 38. Isso algumas vezes acontece na prática. Agora a conduta aqui está criminalizada nesse artigo 38. Beleza? Nós sabemos que uma característica do inquérito policial é ele ser sigiloso, né? Vem aqui consagrando também esse sigilo do inquérito policial. Tranquilo? Sujeito ativo. Quem que é o sujeito ativo aqui desse delito? Sujeito ativo é qualquer agente público com a atribuição de praticar a conduta típica. Qualquer agente público com a atribuição de praticar a conduta típica. Eu não tenho aí maiores restrições, beleza? Não tenho aí maiores restrições. Basicamente é o responsável pelas investigações, beleza? O responsável pelas investigações que pode variar, embora não seja qualquer agente, pode variar aí entre algumas figuras. Vai ser o responsável que tem atribuição ali pelas investigações. Fechado? Terminamos finalmente o último crime da lei, né? Como eu te disse, passamos crime por crime, analisamos todos os artigos da lei. Você tem uma aula 100% completa. Espero que isso, e tenho certeza que isso vai ajudar aí nas provas do seu concurso. Beleza?